Olá pessoal, tudo bem? Dr. Vitor Miranda aqui com vocês para mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou te explicar como baixar a sua glicose naturalmente, tá bom? Antes de mais nada, clique aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal, curta a nossa página, tá bom? Que dessa maneira a gente continua compartilhando aí mais e mais conteúdo. Bom, como que a gente consegue reduzir os níveis de glicose de maneira natural, sem depender aí de tantos remédios ou sem ter que adicionar mais remédios para ter um controle ideal da sua glicose? Bom, o ponto que você tem que entender sobre o controle do diabetes é que existe um item que é decisivo para que você tenha um bom controle do seu diabetes, tá bom? E esse item é o açúcar. Isso não é novidade para ninguém. E você deve ter pensado, nossa, sério que vai falar que o açúcar é ruim para o diabético? Então, mas existem várias formas de açúcar e o açúcar muitas vezes ele está disfarçado em alguns alimentos que talvez você não preste tanta atenção, tá bom? Quando a gente consegue reduzir a quantidade de açúcar na nossa dieta, ou seja, na alimentação ao longo de todo o dia, a gente consegue controlar melhor o nosso açúcar no sangue. É uma questão de matemática. Quanto menos açúcar entra, menos açúcar no sangue a gente tem. O que o remédio faz é tentar consumir, tentar eliminar esse açúcar que está em excesso no sangue. Só que o remédio, ele não consegue frear a entrada de açúcar se ela vem da nossa alimentação, tá bom? Então isso é importante saber. Bom, quais são as principais fontes de açúcar na nossa dieta? A principal delas é os alimentos que são ricos em carboidratos, tá bom? E são vários. Na descrição do vídeo aqui tem uma lista completa dos alimentos que tem mais carboidratos aí no nosso dia a dia. Mas de maneira geral, são aqueles no grupo dos grãos, dos cereais, deixa eu ver o que é mais. Frutas, tá bom? Muita gente acha que fruta não tem açúcar, mas fruta tem muito açúcar. Então esse grupo de alimentos aqui, esses três principais aqui, são os que mais têm açúcar. E eles são os que mais prejudicam o controle da sua glicemia. Por que é tão importante controlar melhor o açúcar? E por que esses alimentos são os que mais te prejudicam? Todas as vezes que você ingere muito açúcar na sua dieta, quando você come, faz uma alimentação muito rica em açúcar, esse açúcar fica ali circulante no seu sangue. Existe um hormônio que faz a regulação desse açúcar, que é a insulina. A insulina vem aqui, pega esse açúcar e coloca ele para dentro da célula para que a célula tenha energia para trabalhar. É assim que funciona, tá bom? O que acontece quando existe muito açúcar no sangue? A quantidade de insulina secretada aumenta. Você precisa de cada vez mais insulina para colocar o açúcar dentro da célula. O que os remédios fazem é justamente isso. Tentar tirar o açúcar de dentro do sangue e colocar ele dentro da célula ou dar um jeito nesse açúcar para que os níveis de açúcar no sangue diminuam, tá bom? Mas muitas vezes o que acontece é que o nível de açúcar no corpo como um todo não diminui, porque você continua colocando muito açúcar dentro do seu corpo por meio da alimentação. Então, qual que é a maneira de diminuir a glicose de maneira natural, sem depender de remédios? É comendo cada vez menos itens que tenham carboidratos, porque carboidrato é açúcar e açúcar no sangue é o que piora a sua glicose. Então, ao invés de investir em remédios que vão fazer essa colocação do açúcar para dentro da célula, ou seja, escondendo ele embaixo do tapete para que ele não seja visto ali na corrente sanguínea, é muito mais proveitoso e saudável fazer com que o nível de açúcar no sangue diminua. E diminuindo o nível de açúcar no sangue, cada vez mais você vai precisar de menos insulina para controlar seus níveis de açúcar, talvez precisando só de uma aqui, e quanto menos insulina você precisa para controlar seu nível de açúcar, melhor será o seu controle do diabetes. Porque o diabético, por incrível que pareça, quanto mais insulina ele produz para controlar o seu açúcar, pior geralmente é seu estado de saúde, entendeu? Porque você acaba entrando num processo onde a insulina já não funciona muito bem, enfim, e uma série de consequências que eu vou te explicar no próximo vídeo, tá bom? Mas o que você mais precisa de entender aqui nesse vídeo é justamente isso. A maneira de abaixar o açúcar no seu sangue naturalmente não é nada milagroso, não é nada revolucionário, é o simples fato de retirar a grande quantidade de carboidratos da sua dieta. Lembrando que sempre, frutas têm muito açúcar. Carboidratos integrais, como por exemplo o arroz integral, a farinha de trigo integral também tem muito açúcar. Mesmo sendo integrais, eles têm muito açúcar. De maneira bem rápida, ó.
A cada 100 gramas de farinha de trigo, você tem mais ou menos 75 gramas de açúcar, tá bom? Se essa farinha de trigo for integral, ela vai ter mais ou menos 70 gramas de açúcar. Ou seja, isso aqui não muda muita coisa não, tá bom? Você acaba consumindo aí muito açúcar ainda, mesmo sendo integral. Então mude o seu foco, ao invés de consumir somente integral, também diminua a quantidade de alimentos integrais aí na sua dieta como um todo, porque eles também são uma grande fonte de carboidrato, tá bom? Substitua esses alimentos por boas fontes de proteína e por boas fontes de gordura, isso também eu te explico no próximo vídeo, tá bom? E você sabia que é possível até chegar à reversão dos marcadores do diabetes tipo 2 de maneira natural, sem depender de tantos remédios? Então, é possível e no link que está na descrição desse vídeo eu tenho ali uma explicação bem completa desse processo, onde eu vou te passar o passo a passo para que você consiga controlar a sua glicose aí de maneira natural, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, clique no like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.